Apresentamos a temática da nova evangelização através de itinerários de vida, de exemplos de conversão e de evangelização. E como sempre fazemos com o Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estarmos mais connosco. São exemplos do século XX, estes que temos estado a apresentar? Eles são do século XX, mas como eles tocam aquela base de humanidade que nos une a todos os séculos, são muito contemporâneos, não é? E o caso que vamos ver hoje também leva-nos a uma outra geografia, onde ainda não chegámos, já andámos em França, já descemos a Itália, subimos a Inglaterra. Hoje vamos até à Escandinávia, não é? Vamos a um prémio Nobel da Literatura de 1928, a Sibylle Undset. Ela é norueguesa de família, mas nasceu na Dinamarca, rapidamente voltou para a Noruega e aí, enfim, teve uma infância muito feliz, muito calorosa na sua família, na sua larga família, onde ouviu também muitas histórias que vão ser importantes, lendas que mais tarde alimentarão a sua literatura. E também se aproximará do cristianismo. Ela, de raiz, era luterana, vai se aproximar do cristianismo católico, os luteranos também são cristãos, claro está, mas do catolicismo, e as razões e as motivações dessa passagem ao catolicismo de Sibylle Undset é que eu gostaria que hoje se realçassem, porque valem para o tempo dela e valem para o caso dela, mas eu creio que em 2 ou 3 pontos, que eu depois sublinharei, continuam absolutamente na agenda do dia. Então eu peço ao Paulo para ler essa pequena nota biográfica sobre a nossa Prémio Nobel da Literatura. A Sigrid Undset, nascida em 1883, Prémio Nobel da Literatura em 1928, não lhe escapa que as divindades da moda, progresso, ciência, revolução, se cercam de desconcertante vaidade. Por outro lado, é evidente que Sigrid foi atraída ao catolicismo pelo valor iminente que confere à maternidade e ao casamento. O papel da Virgem Maria, por exemplo, realçando a condição da mulher, surgiu-lhe como particularmente esclarecedor. Sigrid Undset foi recebida na Igreja Romana no dia 1 de novembro de 1924. No ano seguinte, voltará à Itália. Viveu em Roma as festas da Páscoa e sentiu, com arrasante comoção, a catolicidade da Igreja e os esplendores da comunhão dos santos. Em Lillehammer, Noruega, escreverá a sua obra-prima, Christine Lavransdatter e Olaf Audunsoen, visão realista e mística do destino do pecador. Esforçou-se em mostrar aos compatriotas ter o cristianismo entrado na Noruega qual religião da liberdade, oposta ao paganismo escandinavo, inteiramente fatalista. Ora bem, esse conjunto de elementos são muito de reter quando se fala em nova evangelização, não é? Porque esta sondagem que nós estamos a fazer, na sequência de outras que já fizemos, de conversões mais antigas em programas anteriores, estão-nos a mostrar, afinal de contas, o quê? O que é essencial, para não dizer estrutural, indispensável, quando se fala de evangelização. E agora, em autores mais recentes, mais perto de nós, com outra persuasão ainda. Ou seja, falar em Jesus Cristo, falar em Igreja, falar em catolicismo significa realmente o quê? O que é que significou e o que é que foi marcante nestas personagens que estamos agora a ver mais de perto, como é o caso de Sigrid Undset neste momento. Ela vem da tradição nórdica e luterana. Tem aqui algumas parecenças com aquilo que nós vimos há programas atrás sobre a passagem do Chesterton em Inglaterra ao catolicismo. Há aqui pontos que agora também são retomados e estamos sempre a falar de gente do norte da Europa, não é? Talvez por isso, não é? Talvez por isso, não é? E tradição não católica, cristã, mas não católica. Num caso anglicano, agora num caso luterano. O que é que a seduziu? Vamos ver, em primeiro lugar, o aspecto feminino, não é? Que, como nós sabemos, é uma questão que está ainda muito em aberto, o lugar da mulher na Igreja, o lugar da mulher na sociedade. E o feminismo foi, efetivamente, no século XX, uma corrente importantíssima. Antes de mais, para uma emancipação, efetivamente, da mulher na sociedade. Mas não é unívoco. Quer dizer, as várias correntes que, nesse sentido, se podem enquadrar dentro do feminismo, passo o termo, que também poderia ser analisado, não dizem todas a mesma coisa. Há uma corrente feminista que vai no sentido de que a mulher assuma na sociedade todas as funções que até aí, ou tradicionalmente, eram desempenhadas pelo homem, mas com uma equiparação que pode significar também uma identificação entre o masculino e o feminino, sem muito lugar ou secundarizando aquilo que é específico de cada um. Não é esse o caso de Sigrid Undset.
Sigrid Undset aproxima-se do cristianismo católico porque acha que nele, concretamente com a referência constante que tem à Mãe de Jesus, são sublinhadas características que ela acha fundamental na emancipação do feminino. Ou seja, a esponsalidade e a maternidade. Ou seja, enquanto muitas correntes, ou muitas protagonistas do movimento feminista vão no sentido de praticamente diluir a distinção homem-mulher no sentido da afirmação da mulher, nossa Sigrid vai no outro sentido. Não, o feminismo vai-se acentuar e vai-se afirmar, mas exatamente como capacitação da mulher de ser aquilo que ela estruturalmente é, ou disponivelmente é, ou seja, como esposa e como mãe. Isso é que é muito curioso no caso da Sigrid Undset. Isso por um lado. Depois, ela vai ser sensível àquilo que ainda hoje é flagrante. Basta ver o que aconteceu agora em Roma a propósito da eleição do Papa Francisco, o que acontece periodicamente com multidões de jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude, o que acontece noutros grandes encontros católicos, digamos, ou promovidos pela Igreja Católica, que é as pessoas ficarem muito sensibilizadas por este aspecto de, como ela aí diz, de comunhão dos santos, não é? Somos muitos, afinal de contas, isto que acontece comigo também acontece com outros, já aconteceu atrás, vai acontecer à frente. Nós somos introduzidos numa outra comunidade em que, na variedade das nossas pessoas, das nossas pertenças, estamos todos, não é? Estamos uns com os outros. Esse aspecto da catolicidade. Que ela afirma a partir da experiência que teve em Roma, exatamente, na Semana Santa. Em Roma, exatamente. E catolicidade, como nós sabemos, tem essa etimologia, portanto, católicos, universal. Não é? E essa universalidade que, às vezes, em experiências cristãs mais particularizadas ou mais individualizadas, não é? Como acontece em vários ambientes da Reforma Protestante do século XVI, já não são tão evidentes. Portanto, ela é sensível a isso. E há ainda um terceiro aspecto que eu creio que é de relevar. Que é na sua literatura. Na sua literatura, que a fará uma grande figura da literatura norueguesa, enfim, a Noruega revê-se na Sigrid Undset como grande figura literária das suas próprias tradições. Ela vai escrever sobre temas medievais, parece que são medievais, mas claro que depois são facilmente transitáveis para qualquer época, concretamente o século XIV, foi um século em que a Europa foi muito mexida e remexida por acontecimentos de todo o género, alguns trágicos, como a peste negra, outros como a grande inquietação espiritual do final da Idade Média, que já pronúncio de qualquer coisa que viria a seguir, e a que nós chamamos a modernidade, enfim. E ela vai seguir percursos humanos de encontro, desencontro, reencontro, onde a alma humana sobressai nas suas contradições, e aqui estamos muito perto outra vez de um Claudel, de um Chesterton, nas respectivas literaturas, em que o destino humano, naquilo que tem de dramático e de trágico, se resolve em conflitos interiores de luz e de trevas, de pecado e de graça, e em que finalmente são resolvidos pela graça, se a pessoa também finalmente se disponibiliza a isso. Não é? E é isso que está na literatura dela. E ela, juntando esta presença cristã, esta possibilidade cristã, à antiga Noruega, aos antigos povos nórdicos, ela reconhece que consistiu tudo numa enorme libertação. E este aspecto é de reter, porque hoje em dia não é invulgar nós encontrarmos por aí muita literatura em que nos apresenta, enfim, o que teria sido o paganismo antes do cristianismo na Europa, como, enfim, uma época em que as pessoas viveriam em quase comunhão perfeita com uma natureza também toda ela animada, e depois veio o cristianismo com as suas exigências, quebrou esse estado, enfim, que seria tão feliz. Os escaparates estão cheios de literatura desse género, portanto, de neopaganismo. E ela, na sua literatura, afirma exatamente o contrário. Não, o que o cristianismo representou para esse paganismo escandinavo foi uma enorme libertação pela graça dessa pré-determinação fixada por forças inexoráveis da natureza e que só a graça de Jesus Cristo poderia romper como libertação. É exatamente o sentido contrário. E enfim, agora historicamente falando mais realista, porque nós temos relatos
do que foi a missionação dos espaços nórdicos no século V, VI, VII, enfim, na Irlanda de São Patrício, desde o século IV, e depois nos outros espaços nórdicos, em que a apresentação do cristianismo como possibilidade de, pela redenção, ultrapassar o domínio inexorável das forças da natureza, né, que levou em muitas adesões, que naquela altura até foram sobretudo monásticas, as pessoas rompiam inteiramente com a vida que levavam para depois, num ambiente, enfim, intenso de cristianismo, procurarem a redenção, uma libertação muito grande, e isso aparece na literatura da Sigrid, e é também uma chega muito a reter para as conversões do século XXI. Porque essa ultrapassagem do paganismo. Porque o terá vivido de forma exemplar, por certo, não é? Mais um exemplo de conversão e de evangelização. Outros veremos dos 8 dias, semanalmente, nesta rubrica O Passado e o Presente, que temos estado a apresentar-vos a partir deste convento franciscano Novo Arator.